With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Uma luz bem sólida. Parecia ser uma pessoa. E realmente era bem humanoide. Tinha rosto, tinha braço. Mas eu não conseguia ver as pernas. Eu via apenas o tronco para cima. E nisso, veio uma bola no corredor. Bem lentamente. Uma bola de basquete. Um dos nossos amigos pegou e chutou essa bola, que bateu na lâmpada e na janela. Detalhe, essa bola ficava dentro de um quarto, que era do nosso amigo. Ela ficava com a porta fechada e não havia corrente de ar. E no fim do estoque, ela aceitou ver alguém e a luz acendeu. Aí ela foi andando e a luz do fim do estoque apagou. Ela foi até lá e não havia ninguém. Olá, eu sou o Luciano. Eu, Roberta Schmidt. E esse é o Crônicas do Além Retrô, a mesma colaboração entre os podcasts The Finding Ghosts e o Relatos do Além, só que fazendo a arqueologia sonora dos relatos dos ouvintes. E hoje vamos voltar no tempo para o Relato dos Ouvintes, número 5. Meu avô faleceu devido a um câncer e passou um tempo após a fase de luto, né? Aquela coisa familiar, meio pesada. Minha cunhada passou alguns dias em casa com meu irmão, porque o apartamento deles estava em uma reforma. Aí como estava bem bagunçado tudo, eles resolveram ficar aqui na minha casa. E assim, desde que eles se conheceram, eles começaram a frequentar a doutrina espírita, né? E minha cunhada tem aquele dom de psicografia. Uma coisa que me assusta e me assustava muito na época. Um certo dia, eu estava dormindo no meu quarto e meu irmão e minha cunhada estavam em outro cômodo. E eu sempre dormia com a porta aberta, não sei bem o porquê, mas eu dormia. Eu comecei a ouvir barulhos, tipo barulho de passos assim, bem suaves. Aí eu acordei. Aí eu olho assim pela porta, né, a luz do corredor tava com as luzinhas bem fracas assim, elas estavam acesas. E eu acabei vendo o vulto de um homem. Ele estava bem na porta, assim, encostado. Só que não era um vulto bem sólido, era uma coisa um pouquinho mais apagada. Eu consegui identificar assim como se fosse meu avô, né? Aí eu peguei, eu falei, puta merda, outra paralisia. Porque eu sempre tive paralisia do sono bem recorrente e aprendi a conviver muito com isso. Até eu acabo curtindo elas quando eu tenho. Aí, passou alguns minutos, eu peguei no sono novamente. Aí eu acordo com outro barulho e a luz do meu quarto acendendo. Era a minha cunhada, ela entrando dentro do quarto procurando como se fosse um caderno. E meu guarda-roupa ficava aberto, eu guardava um material escolar ali na época. Ela acabou pegando um caderno e levou pra sala. Eu não entendi muito bem. Fui atrás pra ver o que estava acontecendo. Pensei que, não sei, ela ia passar matéria, alguma coisa, que ela era pedagoga, às vezes ela pegava e escrevia para poder dar aula. Aí eu peguei, fui na sala, ela tava lá, sentada e escrevendo. Aí perguntei se estava tudo bem, porque era de madrugada, ela simplesmente não respondeu. Aí eu ignorei, porque ela era bem de lua, às vezes ela tava bem, às vezes não tava, às vezes ela conversava muito, às vezes ela não gostava de conversar. Eu acabei indo pro quarto, eu dormi. Aí quando eu acordei pra tomar café,
Meu irmão tava na cozinha com minha cunhada. Minha cunhada pegou, saiu, entrou dentro do carro, ela foi dar aula. E perguntei pro meu irmão: pô, o que aconteceu com a minha cunhada? Por que ela tá desse jeito? Ela tá chateada com alguma coisa? Tá dando algum problema na obra? Aí meu irmão falou: não, ela tá bem, ela só tá um pouco exausta, que ela não dormiu muito bem à noite. No tempo que ela dormiu, ela acabou psicografando. E ela acabou escrevendo uma mensagem do vô. Aí eu já fiquei assustado, né? Aí eu falei: que mensagem? Aí ele falou: não sei. Ela entregou pro pai. E foi diretamente para ele. Aí um tempo se passou. Peguei o caderno. Fui ver. Tinha várias folhas arrancadas. Mesmo assim dava pra perceber que tinha uma pressão muito forte na escrita. Guardei o caderno normalmente. Dias se passaram e meu pai calado. Não falava com ninguém. Estava bem pensativo. Ele nega até hoje que ele tem essa carta. Mas a gente reparou que ele estava bem estranho. Então, Roberto. Então, acho que às vezes o fato da gente perder alguém não significa, né, que a gente interrompeu os laços que a gente tinha com essa pessoa, né? Se a gente interrompeu um laço físico, mas não espiritual. E aí, se tem alguém um pouco mais sensível, né? Se tem outras pessoas um pouco mais sensíveis envolvidas na história, é uma brecha para que essa comunicação aconteça, né? Para que esse laço não se perca. E aí, nesse caso específico, né, a gente vê vários sinais disso, né? Tanto sonho, né, quanto vulto, a própria visão do avô, né? Ele vê o avô, e aí o que ele acha que é uma paralisia do sono pode não ter sido uma paralisia do sono, né, mas pode ter sido realmente esse limiar entre os mundos, né? E o espírito do avô se aproveitando para se comunicar com ele. É. E aí a terceira, né, e outra prova é a psicografia, ou seja, assim, tinham várias portas abertas para que fosse realizada uma comunicação das duas partes. Acho que os receptores estavam abertos para receber, né? O avô, a cunhada, o neto, a cunhada, estavam assim, sendo... E o espírito do avô também, né? Fala, cara, eles estão ali, né, nessa janela do luto aí, e eu consigo me comunicar, então por que não, né? Então, acho que é bem isso, bem as pessoas estarem bem abertas e terem essa Alinhadas, né? sensibilidade. Muito alinhadas, assim, entender que isso não é uma separação, né? Você está separado do corpo físico, mas tem coisas que são ligadas espiritualmente e vão ser para o resto da vida. É. Isso que você falou, né? Do alinhamento, das conexões. Se a gente voltar um pouquinho aí, primeiro, né? Ele era muito jovem, né? Muito início da adolescência. E é impressionante como em alguns relatos desse período das nossas vidas, às vezes eles não vêm, quando não são traumáticos, claro, né? Mas quando mexem até com a nossa curiosidade, né? Ele fala que ele gostava até de passar por esses quadros de paralisia do sono, né? Então é meio que aquela coisa, pô, que legal, que é isso, né? Aquela curiosidade. E já nessa visão de conexão, o como algo aparece para pelo menos 3 das 4 pessoas ali, né? O fenômeno ocorre. Então, vamos imaginar assim, né? Se faz presente a figura do vô falecido, que pelo trauma da morte ter sido por uma doença que é muito terrível, talvez tenha deixado lacunas nessa vida que precisavam ser respondidas depois dela, né? É um desencarne, às vezes não, na maior parte dos casos, é um desencarne muito duro, difícil de ser aceito. Então, talvez haviam ainda algumas coisas, arestas a serem aparadas. E ele percebe, então, essa presença,
Ao mesmo tempo que provavelmente a irmã também sente essa presença, sente que a forma como ela manifesta a sua espiritualidade, a sua mediunidade é através da psicografia, vai buscar o recurso para psicografar, e depois há essa conexão, né? Quer dizer, aquele adolescente vê a figura do avô, a irmã sente a necessidade de psicografar algo, e depois o pai deles recebe essa carta, que por mais que diga que não existia, tudo leva a crer que realmente existiu, pelos aspectos que ele trouxe ali no relato, né? E não tem como deixar também de associar que realmente esse episódio ocorreu pelo impacto causado no pai, né? Que ficou muito estranho depois, teve impacto muito grande para ele ali. Pena que o pai não teve a condição de compartilhar ali com o filho, mas certamente era algo que ele precisava receber, talvez, mesmo que a espiritualidade esteja naquele lar, às vezes a incredulidade, né? Às vezes era uma prova de que ele estava em algum lugar, que estava bem, que talvez preocupações do filho. Eu estou trazendo um cenário que a gente não pode dar certeza, mas é o que muitas vezes acontece, né? A psicografia é uma maneira daquela carta trazer acalento para a pessoa que ficou e ficou muito traumatizada com a perda, né? Dizendo estou bem, estou aqui, até porque na crença, na visão do kardecismo, a psicografia vem em momentos onde o espírito encontra nesse caminho já a maturidade do seu desencarne para poder se comunicar dessa forma, né? Ai, não Não, sabia. não é Eu achei que espíritos perturbados, se a pessoa não está bem, não está, não tá, sei lá, está no umbral, ela poderia também utilizar da psicografia para comunicar onde ela está. Não sabia. os nossos ouvintes que nos corrijam, mas até onde eu estudei, não, é um recurso que só quando aquela alma, aquele espírito já tem algum nível de maturidade para ter compreendido o seu desencarne, para aí então poder se comunicar, porque é mais ou menos como alguém, assim como aqui nessa esfera existe a figura do médium, né, intermediando a comunicação, do outro lado também existe alguém intermediando essa comunicação. É a mesma coisa que alguém escrevendo a carta para alguém que não sabe ler, como na Central do Brasil, não sabe escrever, perdão, né? Então você senta ali, dita para a pessoa escreve e envia. Do outro lado, alguém aqui, como se fosse uma impressora, faz a impressão daquilo que foi dito, foi escrito, perdão. Então esse é um pouco do cenário que até onde a minha ignorância me leva, me faz acreditar que seja essa a principal característica da comunicação por cartas psicografadas, né? Então, talvez tenha quebrado algum paradigma com o pai dele, ao ponto de ter impactado profundamente. Talvez o pai com alguma culpa, sentindo alguma culpa, venha a mensagem então para aliviar aquele tormento e tudo mais, né? Vamos ao próximo relato então? Vamos lá. Bora. O segundo relato foi em 2002. Tinha meus 16 anos e, como sempre, gostava de ouvir um rock, metal, essas coisas. E eu ouvia todo domingo. Eu ouvia um programa específico, né? Especializado no tema. Havia uma rádio ao lado da minha cama. Aquele que era cheio de luzes, como se fosse aqueles... aqueles que tem carrossel, né? O carrossel de CD e tudo. Eu estava ouvindo. E quando acabou o programa, desliguei e fui dormir. Acordei pela madrugada, com uma luz no meu quarto. Virei para o lado e comecei a tatear o rádio, pensando, nossa, será que eu não desliguei? Será que eu abaixei apenas o volume?
Quando eu abro os olhos e vejo assim, olho para o rádio, né, na realidade, e vejo assim no canto da estante, eu vejo uma luz muito forte, uma luz bem sólida, parecia ser uma pessoa e realmente era bem humanoide. Tinha rosto, tinha braço, mas eu não conseguia ver as pernas, eu via apenas o tronco para cima. E era uma claridade que não doía os olhos. Era uma coisa bem forte e se movia. Eu olhei aquilo e fiquei com um puta medo. Ser sincero, eu fui lá cobrir a cabeça. Aí começou a me dar tremedeira, comecei a suar frio. Eu não sabia realmente o que estava acontecendo. Eu fiquei olhando por alguns segundos, né? Antes de cobrir a cabeça. Senti aquele medo intenso. Após cobrir a cabeça, eu comecei a ouvir um zumbido muito forte. E os cães aqui da rua começaram a latir. Mas a latir muito mesmo. E eu comecei a ouvir barulho de caminhonete e buzina bem forte. Bem alta. E eu não sabia, né? O que estava acontecendo lá de fora. Eu fiquei com a cabeça coberta até amanhecer. Quando amanheceu, não sei quanto tempo se passou. Não sei, eu apenas fiquei com a cabeça coberta. Não sei se estava próximo de amanhecer, se era tempo de madrugada, se eu fiquei em choque. Eu levantei desnorteado, fui pra cozinha. Eu vi minha mãe lá, fazendo café da manhã. Perguntei pra ela se ela tinha ouvido alguma coisa, né? Os cachorros latindo, barulho de buzina. E como ela tem um sono muito leve, né? Eu tava acreditando que ela tinha ouvido. Ela só olhou pra minha cara e falou: não ouvi nada. Essa noite até eu estava com um pouco de insônia, mas sinceramente não vi. Aí pronto. Já fiquei pensativo, não dormi naquele quarto durante um bom tempo. E realmente eu não sei o que aconteceu. Aconteceram muitas coisas ali, acho, né? Eu acho até que o medo dele, né, esse estado de pânico que ele ficou assustado, pode até ter bloqueado algo mais que poderia ter acontecido, né? Apesar de terem acontecido várias coisas. Então, acho que quando a gente está, o sono, né, tá dormindo, meio que seu corpo tá ali aberto, né? Assim, você tá muito receptivo a tudo, né? A muitas coisas, tanto que tem a paralisia do sono, mas tem gente que pode ser, sei lá, possuída, enfim, muitas coisas acontecem quando a gente vai dormir, né? Por que será? Né? E acho que é justamente por isso, que é aquele estado de relaxamento que a gente fica, né? É, e inconscientemente de se permitir, né, da nossa alma, do nosso subconsciente, se permitir viver outras experiências que não as tangíveis e as facilmente explicáveis. Mas eu acho que houve ali realmente uma comunicação. A gente vê outro fator, que é o lance do rádio, né, das ondas eletromagnéticas, que a gente sempre fala aqui, que também, eu acho que eu já falei que é uma das coisas que eu mais gosto, são essas comunicações que ocorrem por meio de comunicadores, né? Ou de Spirit telefone, Box. Spirit Box, rádio, né? E Referência que de televisão, né? aparentemente não parece não ter nenhum sentido até a gente acalmar a mente e conseguir identificar o que aconteceu ali, né? Acho que esse é o maior problema da gente conseguir acalmar a nossa mente para conseguir entender as coisas que estão acontecendo. Talvez por isso que no sono, né, no nosso estado de relaxamento, a gente consiga ver, entender, ter sonhos, projeções, e tudo mais. E eu acho realmente que se ele tivesse tido menos pânico, né? Acho que o pânico realmente deu uma bloqueada em algo mais que poderia ter acontecido aí nesse, nesse momento. E antes que alguém reclame da minha voz, eu estou gripada, tá? Porque eu sei que alguém vai falar: ah, essa voz dessa apresentadora tá péssima. Realmente, ela não está boa. Eu vou dizer a Então, verdade para vocês. Eu vou dizer a verdade para vocês. O Berta Schmidt foi ao show da Anitta e se esgoelou de cantar. desceu até o chão, né? E aí vem dizer que é gripe. Comigo não cola. Talvez seja, né? Vai saber. Coitada.
Mas eu acho que é bem isso mesmo, né? Essa coisa do medo, né? De ter bloqueado. Então, primeiro ele estava super relaxado, ele foi ficando disperso, disperso e com pânico e bloqueou alguma coisa. Mas tem muitos elementos legais nesse relato dele, Tem, assim, muitos, tem, muitos. verdade. Pode ir Comentar. É, devagar aí. eu não vou devagar, mas eu vou devagar. É, É, na verdade, sim, né? O que ele faz de conexão, o que eu faço de conexão com ele traz ali do primeiro relato com esse, na verdade é uma desconexão, né? Enquanto no primeiro mais pessoas participam do que ocorreu ali no fenômeno com a aparição e psicografia do avô, aqui é uma interação do que ocorreu somente com ele, né? Ou não só com ele, mas como animais também têm uma sensibilidade maior, os cães latiram, né? Eu não isso, consegui e o lance do zumbido, né? O lance do zumbido é uma coisa também. zumbido, exato, exato. O zumbido, eu não consegui encontrar uma conexão, talvez a mente dele ali por estar perturbada com o que ocorreu, tenha identificado como uma buzina. Não sei como fazer alguma conexão com isso, mas independente da buzina, né? Para mim, esse relato tem muita conexão com a aparição de extraterrestres, né? Até pela configuração da aparição, com muita luz, Verdade. esse zunido, é, e cachorros, enfim. E a gente, como a Roberta falou com sabedoria ali também, tem que pensar que a paralisia do sono, o sono em si, o próprio sonho, ele ocorre também por esse estado de rebaixamento da atenção, da consciência, né? Ele vai tendo uma gradação de diminuição, uma diminuição dessa consciência, né? É por isso que fala do sono REM. Então as coisas vão acontecendo gradativamente até você entrar no sono profundo. E no caso, nesse caminho pode haver alguma entrar numa faixa, num nível de energético, Energia. vibracional que tenha conectado ele com o que ele viu, né? E somente então ele por ter entrado nesse estado vibracional. E o que principalmente me associou é a luminosidade da aparição e o zunido, que já ouvi em outros relatos, ter conexão com o avistamento de extraterrestres, né? E o medo dele é porque eu acho que talvez seja algo muito difícil de conceber a existência, né? Naquele momento. Então você vê uma sombra, um vulto, você tenta entender o que é. Agora, uma luz, um humanoide, quando ele fala principalmente de humanoide, é uma característica, ou seja, que ele não consegue também distinguir se era uma pessoa. Tinha formato de pessoa, mas normalmente quando se fala em humanoide é porque talvez as proporções sejam menores, e aí sim também me conecta a figura de um extraterrestre. Então, tem essa conexão e é algo que realmente ali naquele momento só poderia acontecer com ele e gerou um medo e talvez o medo tenha até, nesse caso, até afastado realmente a possibilidade dele ter feito uma conexão melhor ou até ter sido evitado a abdução, né, de ter aparecido. Mas eu acho que eu gosto também quando os relatos, de alguma forma, seja na aparição de extraterrestres, mas também de espíritos e assombrações, é o contexto onde o cenário traz algum animal, né? Que o animal vê, que o animal começa a rosnar, que o animal foge, ou começam os animais de uma chácara, de uma fazenda a se movimentarem em susto, né? Não tem como duvidar desses bichinhos, né? Os animais, eles têm uma percepção muito apurada, até da mudança de tempo. Imagina se ele não ia perceber uma coisa que envolve perigo ou até mesmo algo que
que seja extraordinário como que me pareceu ter acontecido com ele, né? Acho... Eu não tinha feito essa conexão com seres extraterrestres, né? Mas ele fala que era uma luz muito brilhante, né? Que ele não conseguia nem enxergar direito, né? Tipo, seres de consciência muito elevada, acho que também causa isso, né? Uhum, A gente não consegue enxergar direito, tem dificuldade para enxergar. né? E outra, né, que a gente já comentou em outros episódios, é isso, né? Às vezes a coisa é tão inacreditável que a mente não consegue registrar muito bem. Seja não definir muito bem a forma, porque o cérebro não consegue usar algo como referência. Então, o máximo que ele conseguiu foi observar algo humanoide e a fragmentação das lembranças que podem ter feito alguma perda desse processo dele ao trazer o relato ou não. Não quer dizer que tenha havido perda, mas talvez a memória dele pudesse ser mais ampla se não fosse um fato tão extraordinário ter ocorrido, né? E vamos ao próximo relato. Esse terceiro relato foi em 2008. E como todo final de semana, fazíamos uma social na casa de alguns amigos. Passávamos a madrugada bebendo e ouvindo som. E nesse final de semana não foi diferente. Juntamos eu e mais 5 amigos e estávamos na sala ouvindo nossas bandas preferidas e tomando uma cerveja. Quando a galera começou a se empolgar. Sabe, som, metal, rock pauleira, a gente lá, todo mundo na sala. E começamos aquele bate-cabeça. E nisso, veio uma bola no corredor. Bem lentamente, uma bola de basquete. Um dos nossos amigos pegou e chutou essa bola, que bateu na lâmpada e na janela. Detalhe, essa bola ficava dentro de um quarto, que era do nosso amigo. Ela ficava com a porta fechada e não havia corrente de ar, pois todos os cômodos estavam fechados, pois era noite. Nós pensávamos que o pai dele tinha chego, porque ele passava todo final de semana na casa da namorada. Aí ficamos todos assustados. O colega nosso, que era o dono da casa, olhou pra nossa cara e falou: vamos todo mundo pra fora, de preferência pra rua. A gente já ficou cismado, falando: putz, o que a gente fez? Já sabendo, né? Quebramos a lâmpada e a janela dos cara, né? Não... Seria o mínimo, né? O cara expulsar a gente da casa. Pegamos, sentamos na calçada, pedimos desculpa pelo ocorrido, pela bagunça. Aí ele falou: gente, eu acho que ela não gostou da bagunça. A gente parou, olhou um pra cara do outro e disse: quem? Ela quem? Esse nosso amigo ficou sério, começou a chorar e disse: não quero falar disso no momento. Quando ele se acalmou, ele olhou pra nossa cara e falou: bom, poucos de vocês sabem, mas eu tinha uma irmã. Essa irmã, ela gostava muito de brincar comigo e com meu primo, que não é mais presente. Estávamos brincando, ela queria pular corda, ela desceu para o laboratório. Sabe aqueles laboratórios de química, o pessoal faz cloro? Pois o pai do nosso amigo vendia cloro, detergente. E ele fabricava isso em um quartinho anexo à casa. Ela foi lá, pegou a corda e nada dela voltar. Eles esperaram um bom tempo, até que o meu amigo, ele foi atrás, pensando que ela desistiu de pegar a corda. Quando esse amigo chegou no laboratório, ela estava pendurada, ela havia se matado. Ficamos bem assustados com a história, pois poucos da gente sabia do ocorrido. E depois disso, a gente não ficou mais lá nessa casa. A gente arranjou outra casa para ficar, passando o final de semana. E esse nosso amigo acompanhou a gente. E ele dizia que o pai dele não passava nos finais de semana lá, porque ele sentia energias. Ele sentia muita falta da filha. Ele sentia a presença dela. E isso às vezes o incomodava. Aí ele começou a passar os finais de semana na casa dessa namorada. Punk, né?
Pesado. Mas aí eu acho que tem várias questões, né? Mas tem a coisa de um luto mal resolvido, que é a primeira coisa, né? Uhum. E aí, sempre que há um caso de, né? É difícil de ter desse luto ser bem resolvido de alguma forma, ainda mais sendo uma criança, Sim. né? Acho que é mais complicado ainda, né? Então você vê uma infância interrompida por uma tragédia. E então, assim, é difícil você viver esse luto. E eu acho que quando não tem, né, a, a vivência desse luto, ou tem um ciclo interrompido desse jeito, as coisas começam a reverberar em objetos. E a gente vê isso em relatos mesmo, né? Isso. Tem um relato aqui que foi o relato mais pedido, né, no nosso Instagram e tudo mais, que é do armário, né, que tinha Isso. uma voz que ficava lá no armário e tal e tudo. E na hora me lembrou dele, né, quando eu fiquei pensando na infância interrompida, no luto não vivido, né? Me lembrou isso. A gente não sabe quem foi a pessoa que se manifestou naquele armário. É. Mas com certeza alguém que assim que teve uma infância interrompida, porque ela também queria brincar com as crianças, né? Ela queria, então assim, você vê que as coisas começam a se manifestar, né? E por forma de objetos, né? Então do nada a bola de basquete saiu de um quarto que estava fechado. Não é que a bagunça estava incomodando, né? É que assim eu não brinco mais, né? E eu acho que a interpretação, na minha visão, obviamente, né, Uhum. de leiga, de quem não estava na situação, é de que a minha infância foi interrompida. Ela poderia ter se manifestado por uma corda, que era o elemento da dor, né? Mas não, se manifestou com uma bola, que era o elemento da diversão, né? Não era, foi uma forma mais lúdica, mas talvez para dar uma sinalizada, né? Vamos resolver esse luto, né? É. Ninguém teve culpa, não sei qual foi a mensagem, né? Mas eu acho que sempre tem um porquê. Nada é tão aleatório assim, ah, não, a bola veio e ela só quis se manifestar, ela só quis se mostrar presente por algum motivo. Eu nunca acho que é sem motivo, né? É sempre para tentar resolver alguma situação. É. E o que que eu observo aqui, né, e me chama muito, mas muito mesmo a atenção. O que ocorreu com a menina, né, por questões aqui das plataformas eu prefiro não falar o termo direto, mas o que o relato traz que ela fez com a sua própria vida. A gente não sabe a idade dessa menina, né, mas certamente nova ao ponto de querer brincar, né, pular corda. Em sendo nova, o que ocorreu com ela é assustador. Não me parece algo tão fácil de imaginar ocorrendo, né? Enfim, o que que eu quero dizer com isso? Eu estou trazendo para pro lado da. O meu comentário é única e exclusivamente pelo lado sobrenatural, tá? É o que poderia ter provocado isto, ou esse desejo, esse intento. Teria a casa, teria aquele ambiente alguma conexão, alguma presença negativa que pudesse ter a influenciado a chegar a esse tipo de atitude? E a ser, porque o que eu vou comentar é o seguinte: o que a gente muitas vezes vê em alguns relatos, e alguns relatos até mais famosos e de outros países, é que existe uma força, vou chamar de maligna, que faz interações com as pessoas. O caso de Amityville é um caso claro disso, né? Que teria uma entidade, um diabo, um demônio teria provocado o instinto daquele assassino em ter matado as pessoas.
E aí eu faço uma outra conexão. Então, e essa primeira conexão com a perda da vida dessa garota, e a outra teria sido realmente o espírito dessa garota a manifestar ali? Por quê? Quem nos vê em vídeo, obviamente, para ver só em vídeo, né? Mas quem nos acompanhar no YouTube vai perceber que na hora que o relato estava trazendo, que estavam escutando metal, eu fiz o sinal tradicional do heavy metal, né? E a gente sabe que é naturalmente um tipo de música que às vezes tem letras, que eu estou falando muito bem, prestem atenção, às vezes possuem alguns estilos específicos, falam um pouco mais sobre esses assuntos, né, mais pesados, de morte, de demônios, e eu não estou, vou repetir, eu gosto, eu escuto e inclusive esses estilos, tá? Mas o que eu quero dizer, música é vibração. O estado, novamente vou usar esse termo, o estado vibracional ali poderia ter causado essa primeira conexão ou uma conexão entre aquilo que se ouvia com essa figura que talvez tenha ali causado até outras perdas, a perda da irmã durante os anos, e tenha sido manifestado por poltergeist. E aí fica fácil associar a morte da criança e até mesmo é aquilo que eu citei no próprio episódio que a Roberta trouxe, do armário. Fica fácil você ter informações, você, né, como se fosse falar de alguém que está aqui, mas um espírito, uma entidade maligna, vamos chamar assim, saber das coisas que ocorrem ali. E usar dessa figura dessa criança para se conectar às pessoas, porque afinal de contas isso é um ponto frágil dessa família, né? Ao ponto do amigo chorar, do pai pedir para sair de casa, né? Quando o pai pede para sair de casa, me parece que isso também já tem ocorrido algumas outras vezes em que esse sair de casa seja algo comum, né? Então ele está habituado e meio que, se for nessa linha de meu raciocínio, essa entidade ali já dominou aquele ambiente, e a gente pode olhar ali o fenômeno como um poltergeist, pode olhar como a alma penada dessa criança, mas a conexão que eu faço, já que houve uma perda de uma vida ali, de alguém que, pelo que o relato traz, não me parece ser alguém que, querendo brincar, iria para um lugar, né, fazer o que teria feito, se não fosse para mim a questão de alguma influência muito negativa. É engraçado que o pai fala, né? O pai ou o irmão fala, tá incomodando ela. Que a É. bagunça tá incomodando, né? Que aí eu fiz uma interpretação diferente do que ele está relatando, né? Que não é que Uhum. estava incomodando, eu quero participar. Eu sou muito ingênua mesmo, né? Você, Não, né? a chance de você estar mais certa do que eu é absurdamente maior. Não, acho que nem tem certo e errado, né? É. Acho que tem a questão do ponto de vista, mas né, faz mais sentido o cara falar, saber já o que está acontecendo, né? Porque como você falou, né, bem observado, ele pede para todo mundo sair da casa, ou seja, sai todo mundo de dentro da casa. Por Uhum. quê? Porque está incomodando ela. Ela quem? Provavelmente não era criança. Talvez seja É. uma outra entidade, Uhum. né? A gente, para concluir, para seguir para o último relato, em outras situações, em outros relatos, essa figura, quando se apropria da imagem de alguém, ela se apropria justamente para sensibilizar, né? Porque nós, quando estamos sensibilizados, fragilizados, estamos mais abertos e suscetíveis à intervenção
de coisas que não podem nos fazer bem. Estou tentando ser um pouco mais polido para falar, mas eu espero que vocês tenham entendido e volto a repetir aqui. Nada do que eu estou dizendo tem conotação além do sobrenatural, tá? É que eu acho que tem muitas coisas que conectam e que vão além daquilo que faz-se numa primeira leitura, que é entender que foi o espírito desta garotinha. E por isso que eu até esqueci de falar no início, antes de soltar o relato aqui. Para mim, esse é o relato dos relatos desse Relatos dos Ouvintes número 5, tá? Para mim, esse é o que me pegou, porque eu já tinha feito esse exercício quando eu tinha ouvido ele pela primeira vez. Mas retornemos ao último relato. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. E vamos para o último relato. Esse aqui é mais um compilado que acontece até hoje, onde eu fiz um trampo temporário. Hoje minha esposa é funcionária de lá e ainda rolam uns bagulhos sinistros. Eu trabalho como estoquista, que é esse trabalho de fim de ano, em uma famosa loja aqui da cidade, que não irei citar para não expor a esposa e não fazer propaganda do local, enfim. O estoque era no subsolo da loja, e quando eu entrei ficava na função de receber mercadorias e guardar nos casulos toda a mercadoria. Em alguns dias, as mercadorias caíam, e não era coisa de uma peça ou duas, e sim várias, e não sequenciais. Aí rolava uma lenda que o local já foi uma casa de jogos, aqueles jogos de azar, bingo, e nessa época era liberado. E como o pessoal falava, várias pessoas morreram no local, pois era uma máfia envolvida. Hoje, como minha esposa está lá, ela vive indo para o estoque e relata que após as 6 horas da tarde o pessoal fica com medo de descer lá. Pessoas dizem que já viram vultos encostados em cantos e entre gôndolas. Uma certa vez minha esposa desceu ao estoque e após as 8 horas da noite as luzes sensoriais só elas ficam ativas, e no fim do estoque ela citou ver alguém e a luz acendeu. Aí ela foi andando e a luz do fim do estoque apagou. Ela foi até lá e não havia ninguém. Enfim, esses foram nossos relatos, e desculpe deixar extenso. Abraços ocas e ouvintes. Estoque é o lugar clássico, né, filha, para ter avantesma, né, para acontecer alguma coisa sobrenatural. E acho que é porque estoque é o lugar onde as pessoas se escondem, né, vou dar uma cochilada, vou no estoque, não sei, né, mas me parece que esse estoque é um lugar cheio de resíduos, né, sei lá, de uma energia densa, né? Então, tudo se manifesta ali. Acredito que seja energia residual mesmo. Eu acho que tem um ar assim de, enfim, carregar historicamente
um passado muito negativo do ambiente. E a gente vem falando com uma certa recorrência de que os ambientes, na minha opinião, são quase como uma grande bateria que acumula as energias. E eu não sei se eu já falei, existem pessoas, eu conheço pessoas que, por exemplo, não compram residências que já tenham sido usadas, porque tem a crença de que aquelas casas podem carregar as energias daqueles que moraram ali antes, né? E se o local ali tem esse histórico de máfia e tudo mais, podem ter ficado esses resíduos, essas energias residuais e até mesmo fantasmas, né? Enfim, ali, né? E a gente tem aqui no próprio canal no YouTube um dos nossos primeiros vídeos ali de relatos, traz um muito bacana também nessa linha do ambiente de trabalho. E então, assim, fora tudo isso, tem as possibilidades em que eu acredito que existam figuras, pessoas, almas perdidas ali, as questões residuais também, das coisas intensas e, enfim, ruins que tenham ocorrido naquele lugar, mas tem também toda a mitologia construída sobre o ambiente, né? Quer dizer, um funcionário passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro, e daqui a pouco você mesmo, e eu não estou dizendo que é o caso da esposa dele, vou repetir, eu não estou dizendo que é o caso da esposa dele, mas pode ocorrer que você fica atento e buscando sinais em qualquer canto. Mas no caso dele, tem essa evidência de que a luz ali que tem um tempo certo, acendeu, e ela acendeu, só que depois apagou, ou seja, não haveria a possibilidade de ser alguém realmente ali, porque senão a luz teria ficado acesa, permanecido, né? E aí, eu já ouvi outros relatos fantásticos também disso, de situações em ambientes de trabalho, de vou envolver estoque de livraria, de mover livros, e atrás de alguns livros ter um outro espaço que não havia acesso a não ser por aqueles livros, então como se houvesse um outro ambiente dentro de um mesmo ambiente que fosse meio secreto, né? Então, sabe-se lá o que, além de simbolizar ali o estoque do lugar, o que ainda guarda e de resquícios, né, físicos até, né? Às vezes uma parede está bloqueando o acesso a um lugar que aconteceu alguma coisa. Então, é legal. De qualquer forma, assim, né, eu acho que no geral foram relatos muito bacanas, bastante diversos, né? Então, assim, às vezes a gente olha para alguns relatos que nos encaminham para uma leitura de que estão envolvidos especificamente com crenças, com religião, com espiritualidade. Neste tem isso também, mas tem, pelo menos no ponto de vista que eu trouxe, a questão talvez da aparição de um extraterrestre, né? A questão aí de um poltergeist também, no terceiro relato, e agora um que veio da esposa também muito vinculado como um relato associado ao ambiente, né? O que poderia ter ocorrido naquele ambiente anteriormente. Foram relatos bem bacanas mesmo. Também gostei. Acho que da menina foi a cereja do bolo. E se você escutou um cão latindo, não foi aqui, viu? E nem a Roberta. Daqui a pouco vai aparecer a luz do relato ali, que o cachorro já latiu, falta a buzina e os unidos no vidro. Mas ela já pôs a fuça aqui. Você vai ter que fazer um canal para ela. Ela quer aparecer. E
E isso não é tirando sarro do relato, viu, gente? Pelo amor de Deus, vamos separar. A gente tem bom humor, é um jeito leve de conduzir, a gente respeita. Se não fosse o respeito, esse propósito aqui nem existiria. Então é levar a vida leve. E se tiverem que considerar isso como uma brincadeira, que seja uma brincadeira que eu estou fazendo com a Roberta, não com o relato, tá bom? Exatamente, é bom deixar claro. Vamos viver num mundo sem muito ódio, pelo menos. Eu nem quero que não exista ódio, seja paz e amor, mas vamos direcionar o ódio para coisas que realmente precisam ser odiadas, tá bom? Acho que é isso, né? Legal, o recado gente. Foi bom. E para vocês que gostam de nos ouvir aqui no Spotify, lembrando que nós também somos um canal no YouTube que trabalha, a gente também publica essas crônicas do além no YouTube, vai ao ar todas as quintas à noite. E se quiserem se quiserem consumir conteúdos como esse, entrevistas, outros papos que também tem essa conotação um pouco mais descontraída, nos acompanhem lá no YouTube também, tá bom? Eu quero agradecer da minha parte mais uma vez os Oucas por nos disponibilizar o seu conteúdo. Eu adoro isso. Chance de parar é só se um dia não tiver mais relatos dos ouvintes para comentar. Enquanto houver, eu estarei aqui. Espero que a Roberta continue sendo uma parceirona aí, porque é muito bem-vinda. E da minha parte é isso, Roberta. Quais são as suas palavras? As minhas palavras finais, né, da pessoa com pouca voz é continuar agradecendo os Oucas, claro que tornou-se uma pessoa muito querida e continuamos aqui, né, daqui a pouco com novidades no canal, mais novidades, a gente já está fazendo algumas mudanças e elas não vão parar, né, elas vão continuar assim como a gente. Então, exatamente. De novo, eu acho legal falar, né, que a gente não está... os relatos são importantes, a gente leva a sério cada relato que a gente traz aqui, né? Mas a gente tem, por característica de cada um bom humor, né? E às vezes fazer uma brincadeira ou sei lá, não é do relato em si, né? É para dar uma descontraída, porque a vida já é pesada demais, né? Exato. Então, acho que é isso. E se a gente não puder ser a gente, né, não faz tanto sentido assim a gente continuar aqui. É verdade, é verdade. Então é isso. A todos, muito obrigado e até o próximo episódio. Até mais, gente. Tchau.